Pessoal, olá! No último vídeo que subi para esse canal, fiz questão de marcar as diferenças entre os termos projeção e transferência, velhos conhecidos dos psicanalistas graças a Freud, mas que muita gente ainda confunde. Na sequência dessa apresentação, em que deixei clara, entre outras coisas, a relação existente entre a projeção e uma atitude de rejeição da pessoa em ver como sua uma excitação que não atua deslocada para outro objeto, recebi em forma de pergunta o seguinte posicionamento, abre aspas, então quando é projetado algo positivo, é uma identificação projetiva? Por exemplo, nos testes projetivos, são projetados aspectos da personalidade que não necessariamente são negativos? Fecha aspas. Bem, vejo nessa pergunta duas questões. Primeiro, a que me leva a ter que detalhar um dos conceitos mais difíceis da psicanálise inventado na realidade por Melanie Klein e não por Freud, a identificação projetiva. Já no segundo momento, a questão levantada traz o pedido para que eu trabalhe também o que de fato se passaria, aos olhos do psicanalista, nos utilizados especialmente por psicólogos, testes projetivos. Vou me ater hoje aos parentescos e dessemelhanças que existem entre a projeção freudiana e a identificação projetiva kleiniana, que já é bastante por hora, ok? Ao término, a resposta para a parte principal dessa pergunta, sobre a injeção de algo bom e sua relação com a identificação projetiva, ficará clara. Se você visita o meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda! A ideia aqui é trabalhar a especificidade da teoria psicanalítica e as dúvidas que essa suscita. Sou psicanalista há 10 anos, me chamo André Schiller e atuo na cidade de Jundiaí, São Paulo. Espero de verdade que mais esse trabalho sério de pesquisa lhe seja útil de alguma forma. Vamos lá! Bem, já abordei a projeção em detalhes. Os links de duas pesquisas vão para os comentários. O que me leva a trazer para cá hoje é o seguinte. Desde 1895, e num movimento que não parou de acontecer até a década de 1930, Freud usa o termo projeção, cuja origem prescindiu do campo óptico e, adiante, da psicologia da percepção antes de entrar na psicanálise, como sinônimo de uma atribuição a outrem de certos estados mentais e físicos. Isso quer dizer que Freud reconheceu na ação desse mecanismo alicerçado por fantasias bastante reais, importante destacar isso, um movimento de rejeição, primeiro, de certa cota de excitação interna investindo numa ideia ou não, e que, por não ser bem recebida pelo eu maduro ou imaturo, vai ser deslocada para um objeto. Esse, alheio à pessoa ou não necessariamente, até porque certos grupos de representações existentes dentro da pessoa mesma podem ser encaradas como esse objeto externo pelo eu. Em 1911, debruçando sobre o estudo da paranoia e iniciando a conversa com o tema narcisismo, Freud deu vida a um jogo de palavras que de certo modo ajudou na compreensão da sua percepção a respeito da projeção. Disse ele, a partir do exemplo, em que a excitação rejeitada por um homem com sintomas paranoicos teria sido na realidade um desejo de natureza homossexual. Do eu amo, essa figura do mesmo sexo, vai ser criada nas fantasias da pessoa que projeta um eu odeio, já que o desejo interno visto como inapropriado e mau é rejeitado e ejetado para a figura desse objeto adorado na origem. Uma consequência dessa operação, continuaria Freud, passa a ser então um ele me odeia, onde a pessoa amada originalmente se converteu, graças à projeção que nela incutiu um estado mental e físico ruim, um perseguidor, alguém a ser evitado a todo custo. Em suma, então, o que deve ficar claro é 1. Freud reconhece nessa atitude psicológica uma defesa com vista a salvaguardar a integridade do eu, que sofreria muito em função de cotas altas de excitação indo na sua direção, excitações internas sentidas pela instância como más ou nocivas. 2. A projeção é, de acordo com Freud, um movimento de rejeitar expelindo. E 3. O conceito versa a respeito de um não ser aquilo que verdadeiramente a pessoa é e sente. Antes de conceitualizarmos a identificação projetiva, vale o lembrete feito pelo belíssimo dicionário do pensamento kleiniano. Na medida em que Freud marcou ao longo do seu trabalho a projeção como defesa primordial para a sobrevivência e para a integração do eu, em 1924, Abraham descobre a partir de pesquisas próprias a relação que existiria entre essas fantasias de rejeição por parte de crianças muito pequenas, expulsões cujo objetivo seria naturalmente o alívio de estados psicológicos e físicos ruins, e a equivalência desses estados com materiais do tipo fezes, vômitos, a urina, a saliva, enfim. A excreção queria insistir nesse ponto, segundo Abraham, equivalendo como um meio arcaico, mas eficaz para a criança sem um repertório simbólico construído, livrar de si estados mentais e físicos ruins.
Esse grande psicanalista da primeira geração, assim, encontrou dentro dos anos 1920 e no modelo da excreção típica, a fase anal, onde a substância eliminada carregaria para a criança pequena o valor de objeto interno e de estado mental que aliviaria ao ser posto para fora, a representação por excelência do que viria a ser a projeção freudiana. Melanie Klein, que foi analisada por Abraham nesse mesmo ano de 1924, conheceu bem tanto as teorias desse grande psicanalista como, a partir da descoberta feita por Freud um ano antes do super-eu, passou a utilizar nos anos subsequentes uma ideia de projeção marcada pela tentativa de ajustar, de casar ambas as concepções. Em 1930, por exemplo, diria que um paciente grave seu, quando arremessava para fora da sala de forma violenta algum brinquedo, estava indicando por meio da atitude exatamente a projeção em ação, quer dizer, a expulsão com rejeição de um estado mental e físico seu, Freud, por meio do brinquedo equacionado ao mau objeto interno, Abraham, o sadismo supereugóico, no caso. Enquanto Klein desbrava um tipo de organização psicológica que chamou de posição depressiva no começo desses anos 30, Ronald Fairbairn, médico e psicanalista inglês, se dedica em outro contexto a uma revisão de pontos da teoria freudiana clássica. Isso fez ter como objeto de investigação estados psicopatológicos graves, a esquizofrenia, por exemplo, e a tentativa de descrever os processos psicológicos mais arcaicos e violentos possíveis de serem compreendidos. Aliás, Fairbairn ocupa, a meu ver, um papel pequeno dentro da história do desenvolvimento da metapsicologia, perto do que ele realmente foi. Mas enfim, o resultado de mais de 30 anos de pesquisas desse psicanalista nós veríamos publicados em 1952, nos Estudos Psicanalíticos da Personalidade. Essa passagem há de nos interessar basicamente porque Fairbairn chamou, durante os anos 20 e 30, a atenção de Klein para que essa revesse o estudo sobre os efeitos da expulsão dos objetos internos via exatamente ela, a projeção. E assim o foi. Tanto isso é uma verdade que em 1946 veríamos Klein trabalhar diretamente a psique do psicótico, nas famosas Notas sobre alguns mecanismos esquizoides. Texto que trouxe pela primeira vez a descrição pormenorizada do termo identificação projetiva, que apareceu realmente na reedição desse trabalho em 1952. À luz desse trabalho e também de outro publicado por Klein em 1957, em que o conceito de inveja foi aproximado da identificação projetiva, ficamos diante da seguinte definição para esse difícil termo que reúne duas antíteses em uma mesma expressão, e isso geralmente confunde identificação e projeção. Bem, de forma resumida, a identificação projetiva deve ser vista como uma extensão da projeção freudiana. Muitos a verão como um avanço, assim como uma extensão também da proposição de Abraham para esse mesmo termo. Klein enfatiza pela identificação projetiva os seguintes processos, tendo em mente um bebê como exemplo. 1. O movimento da criança a rejeitar em si estados físicos e mentais geradores de altíssima ansiedade e pavor, por meio da excreção e até mesmo pelo choro compulsivo, espernear, etc. Ações que, ao serem levadas adiante pela criança ainda sem repertório simbólico construído, e nem muito menos um pensar existente, encara como formas de se ver livre do mal que a habita. 2. Na sequência dessa ejeção, os objetos internos são empurrados para dentro de outrem. Klein evidenciou aqui como exemplo mais fácil de vermos a identificação projetiva em ação a mãe ou quem quer que assuma o seu papel para o bebê. Uma particularidade da identificação projetiva é que, diferentemente da projeção freudiana, o objeto que recebe os objetos internos da criança é modificado, quero dizer, tem o seu estado mental e físico afetado e mudado. 3. Nesse movimento de forçar para outrem um estado mental desconfortável seu, a criança cria com o objeto receptáculo dessa projeção uma unidade, uma superestrutura narcísica nas bases da identificação, como ressaltou Hinshelwood no dicionário kleiniano. Daí a ideia de uma identificação como consequência da atitude violenta que geralmente é a projeção. 4. Acontecendo a ejeção do material desconfortável e a afetação real do objeto externo e objeto interno se fundem. Dessa maneira, o pequeno eu arcaico da criança, ainda sem grandes recursos, vê-se diante de uma dupla possibilidade. De um lado, acarretar um enorme pavor na medida em que tentou se livrar da ansiedade e o retorno do objeto é o pior possível. Ou poderá acontecer o oposto, que é o objeto receptáculo da projeção, acolher e transformar o estado de ansiedade que precisou ser posto em fantasia para fora. Nesse caso, haverá uma sensação boa introjetada após a manifestação da identificação projetiva e um reforço das funções próprias ao eu. Bem, psicanalistas contemporâneos de Klein, como, por exemplo, Rosenfeld, Hannah Siegel, Oshosey,
Donald Meltzer e outros ajudaram no delineamento conceitual da identificação projetiva, especialmente Bion, que vai falar em uma identificação projetiva normal e outra própria à psicose, patológica, nas bases da identificação projetiva maciça, citada também por Klein. E, voltando agora à pergunta feita no início pela colega sobre a identificação projetiva ser um análogo da projeção de sentimentos bons, vemos que não. O conceito estende a noção de projeção freudiana, porquanto marca a unidade e, por isso, a identificação, criada após a expulsão e um empurrar para dentro do objeto externo um estado de profundo desconforto. Esse objeto externo se torna uma parte escindida do self. Aliás, seja em Freud, em Abraham ou Klein, não faz sentido pensarmos a projeção do que quer que seja bom, especialmente no momento mais inicial da vida, onde a sobrevivência e o livramento de ansiedades altíssimas está em jogo. Agora, dirão os que concordam com Klein que nós todos usaríamos a identificação projetiva por toda a vida, só não no mesmo modo que nos primórdios. Em sua faceta branda, o material projetado não é ejetado e rejeitado com violência pela criança dotada, nesse caso, sim, de objetos bons que já compõem o seu eu razoavelmente íntegro. O mesmo devendo ser aplicado para o caso de pessoas de mais idade. Outro detalhe sobre a identificação projetiva no seu estado brando vem a ser que aquele que projeta tem a certeza do bom retorno do objeto que receberá a sua excisão. Um ponto que entre os kleinianos mesmo é objeto de debate vem a ser o uso da identificação projetiva como base, inclusive, do tratamento psicanalítico. Uns defendem que ser o receptáculo das projeções do paciente vem a ser fundamental para o diagnóstico preciso da organização psicológica a ser tratada, enquanto que outros, prudentes a meu ver, debatem o quanto estados psicológicos do próprio analista seriam confundidos e deslocados inconscientemente para o doente sob a face de um objetivo nobre. Por ora, de qualquer maneira, creio que não precisamos abrir algumas das questões que a invenção do termo identificação projetiva fomentou e ainda fomenta. Fiquemos com o essencial. Klein, nas bases de Abraham principalmente, estica, dá elasticidade ao conceito freudiano de projeção. E não, a identificação projetiva não versa sobre a projeção do bom dentro da pessoa que projeta. Versa sobre a criação de uma superunidade narcísica entre o indivíduo que projeta e o objeto que recebe o material projetado. Daí a possibilidade de falarmos em uma modalidade da identificação pautada nela, na projeção. Espero ter ajudado na compreensão desse tema dificílimo, até mesmo para os próprios psicanalistas. Convido quem gostar de psicanálise não só a acompanhar meus canais de uma maneira geral para mais informações sobre esse campo, e claro, os convido para estudar comigo em um grupo que se reúne por Google Meet às segundas-feiras no período da noite. Aqui, nesse grupo, lemos juntos e debatemos especialmente textos escritos por Freud. O ideal, a meu ver, é conhecermos profundamente primeiro quem deu vida à teoria psicanalítica. Deixo nas mensagens formas de vocês se conectarem comigo. Pesquisas mais intensas como essa levam um pouco mais de tempo, como vocês podem imaginar, e por isso não consigo postar semanalmente, porque preciso preparar tudo. Vídeos mais simples consigo subir para esse canal às segundas-feiras. Inscreva-se se você gostou do que viu e apoie esse meu projeto. Vem muito mais por aí, tenha certeza. Nos vemos em alguns dias para mais, está bem? Obrigado pelo carinho e até mais.